Bom dia! Na nossa aula de História hoje, nós vamos dar início na página 237, Aprendendo em Outras Épocas. Cerca de 100 anos atrás, além da língua portuguesa, matemática e ciências, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e a bordar. Os meninos tinham aula de marcenaria e de mecânica. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e a valorizar os símbolos nacionais. Os materiais escolares também eram bem diferentes. Observe, olha como era a caneta. Você tinha um potinho de tinta e tinha como se fosse um pincel. Aí tinha que molhar e escrever. Não eram canetas esferográficas como nós temos hoje em dia. As canetas eram diferentes. Olha como eram as bolsas. A bolsa era de couro, né? Era diferente, não era uma mochila do Homem-Aranha, dos personagens que temos hoje em dia, né? Eram totalmente diferentes. E as carteiras também eram diferentes. Olha só, elas eram unificadas. A cadeira era grudada na carteira, na mesa, né? Eram assim as carteiras antigamente. Nem todo mundo podia estudar. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados, muito altos. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas, em casa. Hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as crianças frequentam as escolas? O que vocês acham? Vocês acham que todas as crianças do mundo têm acesso à escola? Sim ou não? Então vocês vão pensar um pouquinho sobre esse assunto. Reflita e converse sobre isso com os colegas. A gente conversa no nosso momento online, tá bom? Aqui está escrito, né, explicando o que são patriotas. São pessoas que valorizam o país. E símbolos nacionais são elementos que apresentam a nação, como a bandeira e o hino nacional. Atualmente, todas as crianças têm direito por lei a uma educação gratuita e de qualidade. Na página 238, nós temos atividades. Ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais, tá bom? Então, vocês vão ligar aí quais eram os antigos e quais são os atuais. 2. Leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Comecei a estudar com 8 anos na escola modelo da praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor, dou uma coisa. Eu ganhava. Ela nunca me deu essa coisa. Nossa, que triste, né? Quando a gente promete algo, a gente tem que cumprir, não é verdade? Então, se a gente promete algo para alguém, mesmo eu sendo professora ou a mãe de vocês, ou vocês prometem para o irmão mais novo, né? A gente precisa cumprir com a nossa palavra, né? Então, isso que ela fez é adequado? O que vocês acham? Com que idade a Dona Jovina entrou na escola? Aí vocês vão colocar. Qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Então, vocês sublinhem lá o que ela fazia na aula, tá? Tá escrito aí no texto. Vocês vão sublinhar, né? Grifar. Pode pegar o marca-texto ou vocês podem riscar com um lápis embaixo. Converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conheça sobre o relato de Dona Jovina
e pergunte como eram as aulas na época em que eles iam para a escola. Depois conte aos colegas o que você descobriu, tá? Então, vocês vão conversar com os avós de vocês, né? Com os pais, para vocês descobrirem como era a escola antigamente, né? Como era antigamente e qual a diferença de como ela é hoje em dia, tá bom? Então, um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.